Fala, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Luizinho, o pessoal me conhece como Zizo, e eu faço parte de uma honrosa equipe de biologia aqui do CERI. A gente está aqui para convidá-los, né, a conhecer a nossa escola, conhecer o nosso sistema, conhecer nossos professores, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, vão gostar, é uma escola muito, muito, muito legal. O tio Zizo, o pessoal me conhece como tio Zizo. O tio Zizo trabalha muito a área de genética, galera. Eu sou veterinário de formação, sou professor de engenharia genética e melhoramento genético nas faculdades, e a gente está aqui para trazer para vocês conceitos básicos da genética e mostrar para vocês por que eu amo essa ciência aqui. Valeu? Bom, então vamos lá, galera? Vamos brincar um pouquinho de genética? Para a gente falar de genética, moçada, a gente tem que falar de Mendel, não é isso? Então, a gente já vai falar com vocês, então, a respeito de Mendel. Fechou? Beleza? O que vocês acham? Vocês gostam de Mendel? Tá tudo bem? Posso começar? Então, vamos lá, galera. Tá tudo certinho aqui nas nossas apresentações também. Então, vamos nessa. Moçada, então, o que é isso, né? Para você entender um pouco da genética, você tem que entender de como surgiu a ideia de Mendel, ok? Como é que surgiu o Mendel? De onde veio o Mendel? Né? Por que Mendel apareceu? Então, vamos lá. Tirar minha carinha agora, que vocês não precisam ser, não são obrigados a ver esse caboclinho feio aqui. Então, vamos nessa. Bom, vestibulinho sêmio, primeira lei de Mendel. Então, tá aí. Conhecido como o pai da genética, Gregor Johann Mendel nasceu onde hoje, né, é localizada a República Tcheca. Você sabe que houve muitas mudanças geopolíticas naquela região, e isso acabou fazendo, né, com que hoje a gente identificasse a região onde ele nasceu, uma coisa ali entre Áustria e República Tcheca. Valeu? Entrou para o mostreiro ainda jovem, vem de uma família de pessoas, né, do meio rural, do campo, mas ele queria estudar, e por isso ele entrou para o mosteiro muito jovem, porque era no mosteiro que você tinha os livros, né? As bibliotecas ficavam lá, ficavam com a igreja. E aí ele entrou, mesmo não nem sendo muito religioso assim, ele entrou na religião, no mosteiro, para aprender de tudo, né? Assim que ele entrou lá, galera, como ele era muito jovem, colocaram ele para trabalhar para ajudar junto ao jardineiro. E ele gostou muito, porque aí ele foi aprendendo técnicas de cruzamentos de plantas, de polinização, etc. e tal, que acabaram sendo muito importantes para eles depois, quando ele foi desenvolver o trabalho dele. Ok? Pois bem. Mais para frente, já um pouco mais velho, já 17, 18 anos, ele já tinha uma aptidão matemática muito grande, colocaram ele para fazer a contabilidade do monastério lá, né, que ele vivia, do mosteiro que ele vivia. E aí ele percebeu que eles gastavam muito dinheiro com comida, e ele queria diminuir o gasto com comida produzindo mais. Falou, então vou começar a cruzar as espécies que a gente tem aqui para a gente ter um rendimento de comida melhor. Então, tudo isso, obviamente, baseado na hereditariedade. E quando ele foi estudar a hereditariedade, para saber quais cruzamentos ele deveria fazer e como ele deveria fazer, ele se deparou com algumas dificuldades muito grandes, algumas teorias que não eram muito explicativas, né? Tanto teorias religiosas, muito fantasiosas, e as científicas, que de científicas não tinha nada, né? Tipo assim, que Deus estaria presente na hora que cada ser vivo nascesse para pingar sobre esse ser vivo a graça ou a desgraça de parecer o pai ou a mãe. Estou falando sério, isso é uma teoria da época. Teorias científicas como a hereditariedade estaria no sangue, mas isso não explicava por que, por exemplo, vegetais teriam hereditariedade se vegetais não têm sangue. Então, ele viu um monte de coisas e falou, não tem nada a ver isso. Deve ter uma outra maneira, eu vou descobrir como é que é. Para isso, ele, então, se propôs um plano que ele mesmo chamou de plano de Mendel. E esse plano tinha como objetivo tentar entender a hereditariedade. Nesse seu plano, ele tinha alguns passos, né? Primeiro, selecionar a espécie que
uma espécie que representasse todas as demais. Depois, selecionar características de fácil observação dessa espécie. Depois, selecionar linhagens puras de cada uma dessas características que ele havia selecionado anteriormente. Depois, orientar os cruzamentos entre essas espécies puras, essas linhagens puras. Depois, observar resultados e propor uma teoria que explicasse todos esses eventos. Então, vamos lá. Começando lá no primeira parte do plano. Para selecionar uma espécie que representasse todas as demais, mas tinha que ser uma espécie rústica, que ocupasse pouco espaço, que fosse de fácil observação, fácil controle reprodutivo. E dentre todas as que ele tinha lá, entre outros quesitos, né, importantes, ele acabou selecionando a ervilha. Depois, selecionar as características dessa ervilha que eram de fácil observação, né? A cor, a textura, o tamanho, nós vamos ver depois algumas delas. Depois, selecionar linhagens puras, fazendo cruzamentos entre essas linhagens, conseguir linhagens puras de cada uma dessas características. E, como eu falei, depois orientar os cruzamentos, observar os resultados e chegar às conclusões. Bom, quais foram as linhagens, né, que ele começou, as características que ele foi observar? A textura da semente, lisa ou rugosa, a cor, amarelo ou verde, a flor, púrpura ou branca, a vagem inflada ou murchinha, a vagem verde ou amarelinha, a posição da flor no caule, né, no galho, se ficava na ponta do galho ou no meio do galho, o tamanho da planta, se era normal ou não, quer dizer, todas as características de fácil observação. Quando ele selecionou as características, ele então se propôs, seguindo o plano dele, montar linhagens puras de cada uma delas. Então, por exemplo, uma linhagem pura amarela, uma linhagem pura lisa, uma linhagem pura rugosa, uma linhagem pura amarela, uma linhagem pura verde, e assim sucessivamente, ter linhagens puras de todas elas. De que jeito que ele conseguiu isso? Fazendo cruzamentos entre eles, né? Por exemplo, amarelo com amarelo, ele ia cruzando a descendência até chegar uma hora da só amarelo. Rugoso com rugoso, ele ia cruzando a descendência até chegar a uma hora que só dava rugoso. Ele fez isso por 2 anos e meio, galera. Ele, usando daquelas técnicas que ele tinha aprendido ainda criança no jardim, no trabalho com o jardim, a polinizar as plantas para que ele conseguisse linhagens puras de cada uma dessas características. Aí, depois dessas linhagens já puras, né, ele começa a cruzar as linhagens. Então, vamos lá. Ele cruza uma linhagem amarela pura com uma verde pura. Nasce todo mundo amarelo. Ele já acha estranho. Pô, por que não nasceu verde aqui? Aí, depois, ele cruza amarelo com amarelo aqui, aí nasce amarelo e verde. Ele falou, uai, na hora que eu estou cruzando amarelo com verde, só nasce amarelo. E na hora que eu cruzo amarelo com amarelo, nasce verde? Qual é a lógica? E como eu falei para vocês, ele tinha uma aptidão com números muito grande. E ele percebeu que aqui, naquilo que ele chamou de geração F2, né, sempre dava proporção de 3:1. E ele repetiu esse experimento com todas as linhagens. Tá? Então, por exemplo, uma linhagem que era lisa com rugoso. Então, cruzou lisa com rugoso, lisa puro com rugoso puro. Nasceu tudo liso. E na hora que ele cruza essa linhagem lisa, nasce lisa e nasce rugoso. Então, falou, mas, gente, deve ter alguma coisa a ver isso daqui. Deixa eu pesquisar que eu vou entender. Bom, então as dúvidas dele eram, primeiro, por que não nasceu verde na F1? Beleza? Depois, por que nasceu verde na F2? Depois, por que na F2 sempre dava proporção de 3:1? Tentando explicar isso, vamos pensar aqui juntos agora, galera. Ele pensou o seguinte, se é que existe algum fator que deixa que determina a característica dos indivíduos, todos aqueles que são amarelos porque tem fator para amarelo. E todos aqueles que são verdes são verdes porque tem fator para verde. Então, cada um dos amarelos, pelo menos um fator para amarelo tem, e cada um dos verdes, pelo menos um fator para verde tem. Só que ele percebeu que esse cara verde aqui, ó, cadê minha setinha? Esse cara verde aqui é filho de amarelo. Então, para esse verde aparecer aqui, esse fator verde deveria estar aqui, entre os pais. Então, ele pegou e falou assim, então o cara não tem um fator só, o cara tem 2. Um fator que veio do pai e um fator que veio da mãe. Então, se esses aqui são puros,
eles são puros porque os dois fatores deles são fatores para amarelo. E se esses aqui são puros verdes, é porque os dois fatores dele também são para verdes. E se eu pegar um gameta um gameta amarelo com um gameta verde, vai dar todo mundo amarelo-verde. Só que ele viu que a hora que dava amarelo-verde, o amarelo era dominante sobre o verde. Olha que legal, galera. Só que na hora que ele cruzasse esses dois indivíduos, né, amarelo-verde com amarelo-verde, ia nascer amarelo-amarelo, portanto, amarelo, amarelo-verde, que ele sabia então que seria amarelo, amarelo-verde, que ele também saberia que seria amarelo, porque ele já tinha percebido que o amarelo era dominante, e verde-verde, ele só poderia nascer verde. Baseado, então, nessas suas descobertas, ele, então, propôs uma teoria, né, explicando tudo isso daqui. Ó. Ele explicava com essa teoria por que o verde apareceu na F1, não apareceu na F1, por que o verde apareceu na F2 e por que dava 3-1 aqui embaixo. Ele conseguiu montar uma teoria onde o enunciado diz o seguinte: todas as características são determinadas por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, de tal modo que cada gameta é sempre puro. O que ele está dizendo? Que todas as características, todo indivíduo, para uma característica, tem dois fatores. Um que veio do pai e outro que veio da mãe. Só que na hora que o cara vai formar gametas, na hora de formar os gametas, o cara vai ter só um dos fatores, ou o fator que veio do pai, ou o fator que veio da mãe. Produzindo, então, gametas em 50% a 50% de cada uma das características, ou vindas do pai, ou vindas da mãe. E esse, então, seria a base, né, de toda a genética que nós usamos hoje. E isso, galera, ele conseguiu isso no meio do monastério, lá no fim da Europa, começo da Ásia, sem nenhum apoio. O pessoal, ele não era uma pessoa muito simpática, digamos assim, ele era um nerdzão, né? Então, com muito bullying e tudo mais, mas mesmo assim ele conseguiu os seus resultados. Tanto é que, mesmo depois de concluir o trabalho dele, ninguém deu bola para ele, porque ninguém entendeu a dimensão do trabalho dele. Como ele percebeu que ninguém tinha entendido, né, o que era importante, o tão importante era o que ele descobriu, que ele então deixou um museu, ele mesmo fez o museu dele, deixando relatado tudo isso que eu contei para vocês. E hoje, graças a Mendel, nós temos, por exemplo, o Projeto Genoma, nós temos, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas contra o corona, o entendimento do surgimento de mutações e por aí mais. Galera, eu tenho certeza que essa historinha é muito mais legal, muito mais interessante, mas quero que vocês venham para cá, venham aqui para o Sailing, que eu acabo de contar ela tintim por tintim, e que vocês vão ver o quão interessante essa historinha é. Gente, muito obrigado a vocês, tá? É um prazer enorme tê-los aqui. Espero que vocês tenham curtido, né? De falar um pouquinho sobre genética e serão e são sempre muito bem-vindos. Gente, um beijo muito grande para vocês e até.